Então vamos falar sobre redes industriais. Bibliografia que eu vou utilizar de referência para essa aula. Então, o que são redes industriais, onde que ela entra no contexto da automação, por que estudar redes industriais? O que a gente viu até então, quando a gente for fazendo uma programação de um CLP, o que a gente viu? A gente simplesmente viu um CLP, um único elemento, pode ser um modular ou um compacto, mas vamos olhar para o CLP compacto. A gente tem um CLP e supondo que eu preciso fazer uma automação com 7 motores e ter uns 3 ou 4 sensores lá no meu processo. O que a gente viu? A gente viu um sistema centralizado, onde o coração ou o centro do controle era apenas um CLP. Então todos os motores, todas as saídas eram conectadas ponto a ponto, ou seja, cada motor tinha, ou no caso uma contatora, né, cada contatora tem um fio que vai até o CLP, a mesma coisa os botões dos sensores. Cada sensor é conectado diretamente no nosso CLP, então isso é um sistema de ponto a ponto, um sistema convencional de automação. As redes industriais, o que aconteceu? A automação, os processos de automação começaram a crescer muito. Começou a envolver diversas máquinas, diversos periféricos, começou a se criar outros níveis de automação, ou seja, você poderia controlar um processo de um outro local, ou vários processos centralizados, consegue visualizar ou controlar alguns contextos, alguns conceitos do próprio computador, alterar alguns parâmetros. Aí começa então a surgir, começa a aparecer as redes industriais dentro da automação industrial. Hoje elas são amplamente utilizadas nas indústrias, né? Por automação não se tratar apenas de coisas pontuais, sim, normalmente é um processo inteiro que é automatizado e você consegue controlar todo esse processo também em um computador ou alterar parâmetros em vários locais dentro do processo, beleza? Então as vantagens: diminuição de fiação, por quê? Porque a gente não tem então cada periférico conectado diretamente ao meu CLP, e sim pode ser, por exemplo, um fio do CLP que transpassa por todos os componentes, a gente vai ver as topologias mais adiante, mas que transpassa todos os componentes externos, ou seja, com apenas uma conexão física saindo do meu CLP eu consigo então fazer uma conexão de vários elementos externos. Facilidade de manutenção, basicamente pela mesma questão da programação LED, né? Você consegue enxergar o problema via software, consegue verificar o problema dentro da rede, então se torna muito mais fácil, e até por ter menos fiação. Flexibilidade na configuração da rede, diagnóstico dos dispositivos, então isso segue mais ou menos a questão ali do LED, porque o que acontece? Antigamente, quando eu utilizava acionamento de máquinas, a questão de circuitos elétricos, para fazer um circuito com automação usando relés e tal, para mim descobrir qual que é o fio que está mal conectado, qual que é o problema na minha rede era bastante complicado. Já quando eu programava em LED era mais simples, que no software eu conseguia visualizar melhor as conexões e achar o problema mais fácil. É a mesma ideia então na questão de redes, tá? Integração de equipamentos de vários fabricantes, são sistemas abertos. Então essas são as grandes vantagens que existem hoje quando a gente fala de redes industriais. Então, pirâmide da automação. Para entender hoje como que funciona a nossa automação. Então é dividido em níveis, tem vários autores que alteram essa questão aí de níveis. No mínimo são 3, no caso seria o nível de chão de fábrica mesmo, onde a gente tem os sensores, tem as máquinas, onde exatamente a automação acontece. Em nível de controle, que no caso são 2 níveis, onde estão CLPs, estão sistemas supervisórios e tal. E um outro nível que é um sistema gerencial, que é, por exemplo, é o cara que imprime, que vê os relatórios de produção daquele processo, daquele local lá, tá? Então, para cada nível, até por ter características de automação diferentes, né? Então, para cada nível de automação aqui desta pirâmide, eu tenho protocolos específicos, ok? Por quê?
Porque vamos, por exemplo, aqui embaixo, a gente tem sensores digitais e analógicos e atuadores. Vamos colocar um sensor digital. Qual é a quantidade de informação que um sensor desse ele envia? Sensor digital. Ele envia apenas, ou está ligado ou está desligado, ou seja, apenas um bit, né? A informação dele é extremamente pequena. Mas imagina um sensor que trabalha num processo lá de segurança, por exemplo, que o operador coloca a mão numa prensa, tem um sensor que visualiza que ele colocou a mão, automaticamente a prensa tem que parar. Então, ou seja, a informação tem que ser muito rápida, tem que ser rapidamente enviada até o controle para que realmente a ação não aconteça. Então, as redes, os protocolos de rede, né, as configurações de rede que trabalham nesse nível mais baixo aqui, eles têm por característica ter pouca informação, porém trabalham com determinismo. Além de determinismo, trabalham com uma velocidade mais alta, para realmente que essas informações aqui circulem de forma mais rápida entre os periféricos e o controle, ok? Já no nível superior aqui, que o cara vai querer ver, por exemplo, vai querer tirar um relatório de informações de produção, de produtividade, de paradas de fábrica e tal. Se o relatório aparece na tela dele ali, questão gráfico, alguma coisa nesse sentido, vai depender do software que vai ter lá, né? Mas supondo que ele tenha ali um determinado software que aparece o gráfico de produtividade, um exemplo. É muita informação, então, ou seja, vai ter muita informação circulando na rede, né, do ponto que ele vai pegar a informação até na apresentação lá. Porém, se demorar meio segundo, 1 segundo, 2 segundos para aparecer aquela informação na tela, não vai fazer uma diferença tão grande. Então, basicamente, por isso que existem essa subdivisão em níveis, e para cada nível também existem suas redes específicas aqui, né? Justamente por essa questão de relação de velocidade de transmissão e quantidade de informação transmitida. Fundamentos. Então, a gente tem os sistemas centralizados e sistema distribuído. Então, o sistema centralizado é o sistema convencional que a gente está vendo, que a gente viu, no caso, até agora, né? Onde o meu CLP, o meu controle, é o centro de tudo. Todos os sensores mandam informação para esse CLP, para esse controle, e esse controle manda uma informação para os atuadores. Então funciona dessa forma. O sistema centralizado é basicamente isso, ok? Então, características do sistema centralizado: cabeamento paralelo, utilizando os fios em par trançado, topologia estrela. Já vamos falar um pouco mais sobre topologia. Transmissão de dado entre dois dispositivos, sensores e atuadores, e a unidade de controle, na forma de sinais analógicos e digitais. Então, existe essa troca de informações entre esses três elementos da automação, né? Grande quantidade de dispositivos e longas distâncias acarretam aumento de custos de instalação. Por quê? Se esse sensor tiver a uns 50 metros do controle e esse também, então, ou seja, se ele vai ser pelo menos 200 metros de cabo que vai ser utilizado então para que essa informação chegue lá do sensor até o meu controle. Falta de flexibilidade para extensão e modificação. Beleza? Então essas são as características do sistema centralizado, que é o que a gente basicamente viu até agora. E um sistema distribuído. Então, um sistema distribuído não necessariamente que eu tenha apenas um controle naquele meu processo. Eu posso ter mais que um controle auxiliando na automação. Às vezes um CLP é o mestre em relação ao outro, ou seja, embora você tenha dois CLPs trabalhando, assim mesmo tem um que ainda é o cérebro, vamos por assim, do processo, ele que auxilia, no caso o outro controlador, fazer seus processos. Ou simplesmente, se cada controlador é responsável por uma parte do processo, mas existe uma conversação então entre esses dois aqui, em função das características específicas do processo ali, que vai trocar alguma informação, às vezes uma informação de um sensor que é lida por esse controlador aqui é necessária para esse outro, ou seja, existe essa interação entre esse controle. Então, um sistema distribuído é isso, o controle não está centralizado em apenas um elemento, pode ser mais de um elemento trabalhando nesse conceito, no contexto de controlar, ok? Meio variado de comunicação, implementação mais completa para sistemas abertos, isto é,
não prioritários, flexibilidade completa na topologia para topologia de rede, softwares e ferramentas de desenvolvimento mais amigáveis. Então, como essas redes distribuídas é o que há de mais atualizado na questão de redes, muitas ferramentas de softwares, inclusive de hardware, são mais avançadas, tem uma forma mais simples de você trabalhar, de você interagir principalmente com os aplicativos. Posso fazer diversas configurações de rede, enquanto na centralizada era basicamente estrela, né, onde o centro da estrela é o meu controle, e daí ramifica para os demais periféricos. Tá? Então agora vamos falar então sobre a questão as redes determinísticas e probabilísticas. Essa informação ela explica o porquê existem redes específicas, redes industriais que a gente utiliza lá então para fazer a automação. Porque, por exemplo, porque ao invés de criar esse monte de formas de conexão, de protocolos de redes diferentes para cada especificidade de automação, eu não utilizo, por exemplo, as redes de internet, as redes TCP/IP. Por que eu não utilizo, por exemplo, essas redes? Justamente por essas questões determinísticas e probabilísticas. Uma rede TCP/IP ela é uma rede probabilística, ou seja, ela não tem uma regra de velocidade específica para uma informação sair de um determinado ponto e chegar até outro. Beleza? Se você, por exemplo, fazer um teste na internet ou na própria rede e for fazer um teste dessa velocidade, existe uma variação, ela vai variar, às vezes muito, às vezes pouco, no tempo que a informação circula entre um periférico, entre um computador e outro computador. Porém, esse tipo de situação não é viável na maioria dos processos de automação. Tá? Um exemplo pode ser utilizado do anterior, né, que eu comentei lá de prensar a mão. Imaginem se o sensor vai enviar informação para o controlador, porém, por algum motivo, essa informação demora para chegar lá e a mão do caboclo lá já prensou, já estraçalhou a mão do cara, e aí que a informação está chegando no controlador para ela tentar impedir o que já aconteceu. Então, redes industriais, basicamente elas trabalham com questões determinísticas, ou seja, o tempo de resposta da rede como um todo, ela é conhecida, então nunca vai ultrapassar aquele tempo. Tem uma velocidade de comunicação, por exemplo, de 1 microsegundo ou 50 microsegundos, a gente sabe que a informação para circular entre periféricos nunca vai extrapolar esse valor, diferente da probabilística, que pode acontecer de ultrapassar. Tá? Então, por isso que existem redes industriais específicas, a gente não utiliza as redes de computadores que é mais conhecidas por esse fato. Na verdade, se a gente for voltar lá nessa nossa pirâmide aqui, nesse nível mais alto, sim, a gente pode utilizar, inclusive está aqui, rede TCP/IP. Porém, nesses níveis mais baixos aqui, onde propriamente está automatizando a indústria, então a TCP/IP ela acaba não sendo utilizada, porque aqui a gente precisa de redes determinísticas. Então, especificações de uma rede de automação. Então, o que tem uma rede de automação? Tem uma taxa de transmissão, que é a velocidade que ela trabalha, né? A topologia, o meio físico, tecnologia de comunicação, algoritmo de acesso ao barramento. Então são essas 5 características que vão dividir, ou que vão subdividir, no caso, as diferentes redes de automação, as redes de comunicação industrial que existem. Tá? Aí, como que eu determino a rede que eu vou utilizar? Normalmente a gente tem primeiro os dispositivos físicos da nossa rede lá, né? Eu vejo em quais tipos de protocolos eles conseguem trabalhar. Essa é uma primeira questão para mim determinar qual que é a rede. E a outra é basicamente essa relação aí de meio físico, de topologia, enfim, que eu vou utilizar, e se aquele protocolo, se aquele tipo de rede aceita essas características, ok? Então, basicamente, eu determino essas informações e depois escolho a rede que eu vou utilizar na minha automação, ok? Então, questão de topologias físicas, ponto a ponto, cada processador, ou seja, cada periférico, no caso, recebe informação, utiliza o que lhe diz respeito e a retransmite. Então, ponto a ponto é basicamente isso, né?
todos os elementos da rede eles são conectados um com o outro. Comunicação entre dois ou mais processadores, falha causa interrupção. Por exemplo, se eu tenho uma falha aqui, esse cara aqui já não consegue conversar com esse outro, podendo haver só uma comunicação aqui, mas não mais, ou melhor, nenhum mais conversaria com desses outros dois periféricos aqui. Barramento. Então a gente tem um barramento principal, onde, supondo que esse computador quer conversar ou quer mandar uma informação aqui para essa impressora. Então essa informação passa por um barramento e chega até aqui. Então, ou seja, é um barramento de uso compartilhado entre todos os periféricos da rede, tá? Meio físico compartilhado entre todos os processadores, controle centralizado ou distribuído, então, ou seja, esse tipo de barramento que eu posso usar para qualquer um desse tipo de controle, alto poder de expansão, um nó com falha não prejudica os demais. Se der um problema aqui de comunicação, eu não vou ter problema então na minha rede. Topologia anel, similar à questão do ponto a ponto, né? Só que todos eles são conectados ponto a ponto, porém fechando um anel. Então é uma comunicação ponto a ponto, porém em círculo fechado. Possui limitação quanto à sua expansão devido ao aumento de retardo na transmissão. Então quanto mais elementos eu coloco nessa rede, automaticamente mais lenta ela acaba se tornando. Topologia estrela, então tem um processador, um controlador no caso central, e a informação então para passar entre os dispositivos aqui periféricos, ela obrigatoriamente passa por esse controle central aqui, ok? Nós em falhas não afetam os outros, exceto o nó central, logicamente. Esse aqui parar de funcionar, acabou a rede. Normalmente processador com redundância. O que seria com redundância? Se porventura existe algum tipo de problema que acontece nesse processador central, ele mesmo tem um processador paralelo no mesmo elemento que faz com que a comunicação continue funcionando, mais ou menos nessa linha aí. Então os meios físicos de transmissão, outro ponto então lá que a gente falou das características da rede aqui, né? Então, taxa de transmissão é tranquilo, já é questão de velocidade, né? As topologias vindo todas as que podem existir, os meios de transmissão, os principais meios de transmissão que são utilizados então em redes industriais. Par trançado, que é o mais simples, é o cabo que a gente utiliza normalmente para fazer a conexão entre computadores, para ligar um modem, enfim, na internet. Existem os par trançados sem blindagem e com blindagem, que ele tem uma característica de reduzir a interferência eletromagnética, tem interferência elétrica, então nesses cabos de par trançado. Tem várias categorias, e essas categorias basicamente determinam a velocidade de transmissão então do nosso cabo. A gente tem o cabo coaxial, que ele é mais eficiente que os cabos STP. STP no caso aqui seriam os par trançado com blindagem, ou seja, a blindagem existente aqui no nossos cabos coaxial são mais eficientes, são melhores que os STP, que são os par trançados blindados. Maior distância, então, ou seja, eu consigo fazer conexões em dispositivos mais distantes do que considerando ou comparando com o par trançado. E esse tipo de cabo coaxial grosso é utilizado para a rede tronco, considerando uma topologia barramento, né? E o cabo coaxial fino é que vai ligar então todos os periféricos a esse tronco. E a fibra ótica, que transmite, em vez de transmitir uma informação elétrica, ela transmite luz no lugar de sinal elétrico. Isso tira completamente então qualquer tipo de interferência elétrica no sinal, na comunicação. Beleza? Diferente dos dois anteriores, por mais que existem a parte de blindagem, né, pode existir algum tipo de interferência com esses cabos, dependendo da magnitude dela. Já aqui não existe então a interferência elétrica, porque o sinal que é transmitido é um sinal luminoso. E a distância dele, por não existir, por não ter as características de resistividade, no caso do cobre ou do elemento transmissor aqui, então por esse motivo a distância que eu consigo mandar um sinal é muito maior. Agora então as tecnologias de comunicação. Então essa tecnologia de comunicação
é basicamente como que se procede, como que é gerenciado, como que eu determino que vai acontecer então essa comunicação entre os dispositivos da minha rede. Então, uma das mais utilizadas, que mais existem então nessas tecnologias de comunicação, é a comunicação mestre-escravo. Então, escravos são periféricos passivos que somente respondem requisições diretas do mestre. Dependendo da topologia que eu vou utilizar, podem existir apenas um mestre na comunicação na rede, ou pode existir vários mestres. Então, ou seja, existe a tecnologia mestre-escravo, monomestre ou multimestre. Beleza? Então, essa comunicação mestre-escravo ela acontece exatamente que nem o título fala, mestre-escravo, ou seja, existe um mestre na rede que determina o que vai acontecer ali, que dá as ordens, que dá as regras, que diz o que quer que aconteça, e um escravo, um periférico escravo, que simplesmente executa as orientações ou as determinações do mestre. Tecnologia de comunicação ponto a ponto. Então aqui a gente não está falando, aqui está até escrito aqui no slide, não se confunde com a topologia ponto a ponto. Quando a gente fala de topologia ponto a ponto, a gente está falando da conexão entre dois elementos. Quando a gente fala da tecnologia de comunicação, a gente está se referindo a como que é o gerenciamento, como que ocorre essa comunicação entre os dois pontos. Então, basicamente, ela trabalha com uma questão de origem-destino. Eu tenho um periférico que é a origem das informações e envia a informação para um determinado destino, que seria a outra ponta da serial. Produtor-consumidor. Os dados possuem um identificador único, origem ou destino. Vantagem, economia de transmissão e determinismo. Então esse tipo de tecnologia, ela é similar ao mestre-escravo, porém o mestre-escravo ele manda informação, ele joga informação na rede e a informação só vai, por exemplo, ele vai de lá no protocolo que ele envia lá, vai estar determinado a informação em si, né, o que ele quer que aconteça, ou a informação que ele quer ter a informação, por exemplo, de um sensor que o controlador quer ter. Ele manda aquela informação, ele manda na rede como de forma geral e vai para todos os periféricos, todos os escravos da rede. Porém, só o escravo que tem aquele endereço, que tem aquela identificação, que vai pegar essa informação e dar um retorno. Já neste aqui, não. Esse aqui, na verdade, o dado ele vai ter um identificador e aquela informação vai especificamente para aquele destino. Então, algoritmos de acesso ao barramento. Então, vamos separar, vamos de novo aqui retornar então lá nessas especificações aqui. Então, eu tenho uma velocidade de transmissão, é importante que eu saiba a velocidade que eu quero do meio que eu vou trabalhar. Como que vai ser feita a construção, né, a disposição da minha rede, na topologia de física de rede. O meio físico de transmissão, ou seja, como que a informação vai circular de um ponto ao outro, que a gente falou de cabeamento. Mas existem também, né, não entrei no mérito aqui nessa apresentação, existem também os meios de transmissão via Wi-Fi, ou seja, via rede sem fio, que não utilizarão o meio físico de transmissão. A tecnologia de comunicação, ou seja, como que é feito esse gerenciamento da informação na rede, né? E agora, por último, o algoritmo de acesso ao barramento. Por mais que exista, por exemplo, uma comunicação mestre-escravo, como que aquele mestre ele vai enviar a informação então para o resto da rede? Como que ele vai fazer essa transmissão? Como que isso vai acontecer então na prática? Então basicamente é isso que diz aqui então esse meu algoritmo de acesso ao barramento. O primeiro algoritmo é o CSMA. Um dispositivo começa a transmitir dados assim que detecta que o canal está disponível. Então, quando não existe uma comunicação entre dispositivos, a rede não tem nenhuma informação, essa informação é repassada para todos os dispositivos da rede e eles podem então mandar uma informação para algum outro dispositivo da rede. Porém, se dois tentar fazer a transmissão, ou seja, eles detectaram que o canal está disponível, o meio físico está disponível, porém no mesmo instante começa dois a mandar uma informação e pode acontecer uma colisão. Então quando
dois dispositivos tentam fazer a transmissão ao mesmo tempo, pode então existir uma colisão de informação. Então aqui liberou o canal e dois dispositivos iniciaram a comunicação ao mesmo tempo. A informação foi para os destinos, porém existe a colisão e aquela informação se perde. Sistema de Talking Pass. Neste modelo, a rede física tem uma topologia em anel, tem uma direção para a circulação do token. Esse token é como se fosse um envelope, vamos usar esse termo. Então esse envelope ele fica circulando na rede em uma certa velocidade, e quando ele chega ao teu dispositivo, você pode colocar alguma informação dentro daquele envelope e direcionar para um outro dispositivo, e assim sucessivamente. Então esse tipo de algoritmo só funciona em uma configuração em anel, então automaticamente eu tenho que utilizar, ele só é utilizado no caso em um sistema de rede que trabalha em anel, e é mais ou menos nesse formato que trabalha. Então aqui é bem exemplificado aqui nesse videozinho. Esse cara quer mandar uma informação, porém não pode mandar informação enquanto não chega o token, ou seja, não chega esse papel, não chega o envelope, ele colocar a informação dentro. Quando chegou, aí sim ele pode mandar a informação. Agora esse cara aqui quer mandar a informação também, porém não pode mandar até que o token chegue nele, então, para mandar aquela informação. Então é basicamente nesse formato que funciona esse tipo de algoritmo de acesso ao barramento. O cíclico ou cyclic pooling. Os dispositivos transmitem dados a uma taxa configurada pelo usuário. Características. Os dados são transferidos numa taxa adequada ao dispositivo. Os recursos podem ser preservados para os dispositivos com alta variação. Método eficiente para sinais que se alteram lentamente. Então, basicamente, essa forma de comunicação aqui é um processo de varredura, ou seja, você verifica dispositivo a dispositivo, quem tem uma informação para jogar na rede, e assim vai seguindo o fluxo de comunicação. Para tentar visualizar isso de uma forma mais clara, vamos nos imaginar na sala de aula. Eu dei minha aula e eu vejo, na verdade, quais dos alunos que têm dúvida. Pergunto para o primeiro aluno: fulano, você tem alguma dúvida? Não tem. Passo para o próximo. E assim eu vou pedindo para todos os alunos. Quando chegar no último, retorno no primeiro e faço a pergunta. Então esse é um processo cíclico, né? O processo de varredura. E por último, o processo de mudança de estados. Dispositivos produzem dados apenas quando têm seu estado alterado. Reduz significativamente o tráfego na rede. Então isso aqui é basicamente uma forma determinística de tempo de se trabalhar numa rede. Então cada periférico tem um tempo específico para jogar informação na rede. Quando chegar a tua vez, vai estar disponível a rede, você manda informação, joga informação na rede. Não estando disponível para você, sendo o tempo, o time de um outro dispositivo, você não pode jogar então informação na rede porque é a vez desse outro. Aí teria que esperar chegar a tua vez novamente, então, para poder ter esse acesso ao barramento e poder mandar a informação. Então entendam que essa questão aqui de algoritmos é basicamente como que eu vou descrever, como que eu vou fazer com que a informação circule na minha rede, como que eu vou garantir que a informação vai circular, que eu quero ir de um ponto até o outro sem perder essa informação. Então basicamente é o tipo de algoritmo que eu vou inserir então no meu protocolo. Cada algoritmo tem suas características, tem suas vantagens e suas desvantagens. Bom, então até agora a gente descreveu basicamente a rede, as características, tipo quais são as características de uma rede em relação a, daí falou de todas, na questão do algoritmo, questão de como é gerenciada a informação, o meio físico, taxa de velocidade. Então os protocolos de rede, eles têm definido já dentro deles essas informações, qual é a velocidade que ele trabalha, qual que é o meio físico que ele transmite. Então basicamente todos os protocolos têm essas informações já
pré-estabelecidas. Agora vamos conhecer alguns dos protocolos de rede que existem. Existem diversos protocolos de rede. Vamos ver bem superficialmente não necessariamente os principais, mas os mais acessíveis e bastante utilizados então hoje em dia na automação. Então vamos iniciar aqui com a rede AS Interface. Surgiu nos anos 90 com a união de empresas para tornar seus equipamentos compatíveis. Porque o que acontecia inicialmente quando começou a se trabalhar com rede? Cada fabricante criava seu dispositivo físico, seu hardware, e criava também como a forma de comunicação entre esses dispositivos. Chegou um dado momento que, quando você implementava uma automação na tua empresa, você teria que optar em uma marca, tipo, comprava um CLP de uma determinada marca, sensores, atuadores, todos os elementos da rede teriam que ser daquela mesma marca, senão não existiria comunicação, eles não conseguiriam conversar entre si. Então não existia uma padronização de rede. As redes, não necessariamente só essa, mas as demais redes começaram a crescer, começaram a aparecer, surgiram nesse contexto, né, de, por exemplo, eu ter um CLP de uma marca X, poder fazer com que esse cara aí faça a leitura de um sensor de uma marca Y, uma marca diferente, um outro fabricante, para poder ocorrer essa interação entre esses dois caras. Então por isso que começou a existir esses padrões de protocolo de rede, esses protocolos de rede que a gente vai começar a ver agora, tá? Então essa rede é considerada o mais econômico e ideal para a comunicação de sensores e atuadores. Então se nós for voltar lá, se nós for ver aqui então na nossa pirâmide, essa rede ASI aqui embaixo, ó, ela trabalha então somente a nível de campo, a nível de dispositivos de campo, sensores e atuadores. Então, de novo, ela é considerada o mais econômico, ideal para a comunicação de sensores e atuadores, de simples comissionamento, ou seja, fácil de você pegar e fazer a conexão, fazer a interligação então entre dispositivos se utilizando a rede ASI. Aqui então tem o endereço eletrônico, tem todas as informações, dispositivos, como que ela funciona, basicamente tudo em relação a ela, nesse link aí, nesse site. Então ela trabalha com um sistema de comunicação cyclic pooling, ou seja, um sistema cíclico, né, que cada elemento da rede que coloca informação na rede naquele tempo específico, não no tempo específico, mas quando solicitado. Somente o mestre, ou seja, trabalha com a configuração mestre-escravo, né? Somente o mestre da rede pode colocar dados nos outros nós em intervalos de tempos definidos, beleza? Então, pela essa questão cíclica, então o tempo é pré-definido, o tempo que você manda informação. Rede atende aos requisitos de volume de dados de rede de nível mais baixo, ou seja, basicamente trabalha com informações menores, com pouca quantidade de informação então no que ela transmite. Aqui a descrição, na verdade, do protocolo, né, como que é subdividida que é jogada na rede, circula para a rede, ela tem um certo padrão. E aqui é determinado então esse padrão. Ou seja, então o mestre ele abre uma comunicação, né, ele manda um bit de start, posterior a isso, ou o próximo bit no caso, o tipo de requisição que vai ser feita, né, os próximos bits, o endereço, ou seja, para quem que eu estou fazendo uma solicitação ou enviando uma informação, a informação propriamente dita, e basicamente aqui eu vou finalizar então a minha comunicação. Depois que eu jogo essa informação, o mestre vai receber então um protocolo de informações também, que vai ser a resposta do escravo. Então, ou seja, o escravo ele só manda a informação após o mestre. O mestre solicita, o escravo retorna. Então, ele abre uma comunicação, envia os dados solicitados pelo mestre e encerra essa comunicação. Então, basicamente é dessa forma que funciona essa rede. Características dela. Então, ela pode ter até 62 escravos, máximos no caso, né? 62 escravos, então no caso seria a quantidade de dispositivos na rede. Só que cada escravo ele permite que eu tenha mais que uma entrada ou saída. Então eu tenho 62 escravos, porém eu posso ter um número muito maior então de IOs, ou seja, de dispositivos finais lá mesmo.
Então, o tempo de ciclo, então, 10 milissegundos, então é uma informação determinística, né? Então eu tenho certeza que a informação de um sensor não vai demorar mais que, nessa versão 2.1, não vai demorar mais que 10 milissegundos para chegar a informação, então, para gerar todo o ciclo, né? Para, por exemplo, o mestre solicitar uma informação para um sensor e o sensor retornar essa informação para o mestre. Beleza? Então esse ciclo não demora mais que 10 milissegundos. Dados analógicos, 124 bytes de dados analógicos, a informação não pode ser transmitida. E comprimento máximo do cabo, 100 metros, com extensão com repetidor, no caso que aumenta a potência do sinal, 500 metros. Cabeamento, ela tem um cabo específico, um cabo específico da rede, que basicamente são dois fios de cobre, dois fios de cobre dentro de um cabo que tem uma característica específica também, que é um cabo perfilado. Então aqui está, né, como que funciona o cabo, na verdade, né, que tem dois fios de cobre internamente aqui, os cabos, e esse fio perfilado que basicamente não permite que eu erre a conexão dos meus dispositivos, porque ele só encaixa nesse sentido. Se eu, por exemplo, colocar ele virado, ele não tem como encaixar. Então ele é a prova de erros, ele não permite que eu faça uma conexão errada. A conexão é extremamente simples também. Aqui eu tenho um escravo, por exemplo, ele abre, passa o cabo por dentro e fecho o meu escravo. Então ele vai ter um sistema vampiro que vai cortar o cabo e fazer com que se conecte, né? Fazer que a parte metálica do cabo tenha então essa conexão com o meu dispositivo escravo. As formas aqui então de topologias que eu posso trabalhar, basicamente todas elas, né? Tirando a anel. Existem diversos fabricantes, tal, Schneiders, Fuchs, enfim, diversos fabricantes que trabalham então com esse protocolo de rede. Aqui estão elas, tirado do site. Por exemplo, a Schneider tem 48 dispositivos que trabalham com essa rede. A Balmer 40, a Siemens 85. Então, diversos fabricantes têm componentes que trabalham então nesse protocolo de rede. E aqui eu coloquei um videozinho que faz a explicação então de alguns componentes então da Siemens que trabalham com essa AS Interface. Então ele vai, se quiser olhar depois com mais calma esse vídeo, ele vai explicar então os componentes, a própria rede, ele vai explicar. Aqui ele está fazendo a demonstração então do cabo, né, como que é o cabo. E posteriormente então aqui ele vai fazer a comunicação então do dispositivo I/O. Então aqui todos os elementos então os componentes que a Siemens tem, né, que trabalham com esse tipo de rede, falando das características e aqui como que faz a ligação. Então simplesmente eu abro meu dispositivo escravo, extremamente flexível o cabeamento, né? E a conexão então simplesmente insiro o cabo sem fazer corte, sem nada, dentro do meu dispositivo e fecho ele. No momento que fecho, que eu encaixo, já existe a conexão então do cabo com o dispositivo por essas garras vampiro, né, que vão pegar e vão cortar o fio para ter a comunicação então do dispositivo com o cabo. Rede Modbus. Essa rede Modbus aqui eu fiz questão de colocar na apresentação porque ela tem vários, é bastante antiga essa rede, é uma rede aberta, vários dispositivos trabalham com essa rede. Você pode fazer, por exemplo, comunicação inclusive de microcontroladores, microprocessadores, não necessariamente na automação. Você pode pegar um Arduino, por exemplo, e fazer uma comunicação Modbus, que já tem as bibliotecas disponíveis lá com outros dispositivos, então por isso que é uma rede extremamente importante. Permite a utilização de vários dispositivos e meios físicos. O mais utilizado é o RS485 a dois fios, então isso que é a forma de comunicação, né? Como que funciona então essa RS485? Então eu tenho dois fios de informação. Ao final tenho também um terminador aqui para que dissipe, né? Se por exemplo eu mando uma informação na rede, se ela chega no final e não é,
Por mais que os dispositivos escravos aqui eles peguem informação, ainda tem informação que circulou para cá, é dissipada aqui então por esses resistores finais aqui e a informação não retorna, ela não retorna gerando um ruído na informação. Então essa aqui é a forma de comunicação então 485. Basicamente tem dois fios que eu conecto no meu mestre, no meu escravo, e existe essa comunicação. Então ela permite que eu tenha até 247 escravos na rede. A comunicação inicia sempre pelo mestre. A comunicação mais escravo é assim, né? Então o mestre solicita uma coisa para o escravo vai lá e retorna. Os escravos não conversam entre si, simplesmente por intermédio do mestre. Então ela tem tipos de mensagem unicast, ou seja, eu mando uma informação específica para um escravo específico, e broadcast, que eu posso mandar informação então para todos os escravos. E daí essa informação broadcast, então, ela ocupa um endereçamento, ela tem um endereçamento específico. Então por isso que aqui seriam, na verdade, 8 bits, seria 255 escravos. Então nesse contexto aí dessa informação broadcast já reduz um. E os outros são por outros fatores que a gente não vai entrar no mérito aqui, mas que também acaba diminuindo. Então tem outros endereços específicos então que acabam reduzindo então essa quantidade de periféricos ou de escravos. Tem basicamente duas formas de comunicação, que é a modo de transmissão RTU, que basicamente é principalmente utilizado na automação, e o modo de transmissão ASCII2. Aqui como que é o protocolo, né, código, como que funciona a questão das informações. Eu tenho um endereçamento, que é 8 bits, a função, na verdade, que eu vou utilizar, né, se eu quero mandar ligar uma bobina, se eu quero pedir a informação de um share, né, de uma informação de uma valor analógica, enfim, tem N questões aqui então que eu posso fazer, e cada função é definida, ou melhor, a informação que eu vou solicitar é também definida a função. Então é a informação e a função que eu solicito ou que o escravo retorna. Falando aqui então da comunicação RTU, da forma de comunicação RTU. E aqui, né, uma checagem, na verdade, né, para realmente ver se não existe erro na informação, se não se perdeu nenhum dado, tanto da questão de endereçamento, função e dado. Alguns anos atrás eu fiz um videozinho aqui então de comunicação de um controlador com o computador. Eu conectei então via Modbus o computador, né, um software específico faz teste de Modbus com um controlador de temperatura. Então, para quem tem interesse de visualizar um pouco melhor como que funciona essa comunicação, é só olhar esse videozinho aqui. Profibus, criado em 89, é largamente utilizada na indústria por ser um protocolo aberto. O cabeamento pode ser feito através de cabos de cobre ou fibra de vidro. A Profibus se divide em 3 aplicações basicamente, que é DP, PA e FMS. Se a gente for voltar aqui na nossa pirâmide, a gente pode ver que a Profibus DP e PA se trabalha mais aqui a nível de chão de fábrica mesmo, enquanto a FMS é mais para os níveis superiores a nível de supervisão. Mesma forma de comunicação, meio de transmissão RS485, é o meio mais utilizado, utilizando par trançado e tem taxa de transmissão de 13 MB por segundo, ou pode ser essa 485 ou 45S, que em vez de usar 2 utiliza 4 fios de comunicação. Utiliza a codificação Manchester. Também posso fazer a comunicação então Profibus utilizando fibra ótica. Foundation Field Bus segue uma norma específica e ela existe 2 tipos também, que é a H1 possui uma taxa de transmissão menor e basicamente serve para mim trabalhar então com dispositivos de campo. E a Foundation Field Bus HSE tem uma velocidade maior de transmissão, né, de bytes por segundo, e ela trabalha entre os controladores. Então ela trabalha nessa comunicação entre controladores, entre mestres, entre multimestres então de uma rede. Diagnóstico e modificação de falhas de dispositivos. Diagnóstico básico são as falhas que podem ser observadas por todos os dispositivos do processo. Ajuda a determinar um problema comum do dispositivo e do caminho de comunicação. E diagnósticos avançados. Ela pode ter informações completas do dispositivo determinando seu status sem mesmo removê-lo. Então, nesse tipo de rede aqui, eu consigo determinar. Então, seja pela rede,
pode existir essa troca de informações, de diagnóstico ou de um problema que eu tenho num dispositivo específico ou na rede como um todo. A alimentação dos dispositivos de campo pode ser feita através de barramentos ou localmente, dependendo do projeto. Ou seja, eu posso economizar fio dependendo da distância que eu tenho do meu controle até os meus dispositivos. Eu posso simplesmente mandar só o barramento de dados e a alimentação pode ser feita em local daquele dispositivo. As topologias mais de utilização barramento, estrela ou combinação das duas. O cabeamento utilizado é um STP desenvolvido especialmente para o protocolo. Então, ou seja, é um par trançado, mas um par trançado especificamente como se fosse a rede ASI lá, né, que tem seu cabo específico, que também tem um cabo STP mais específico dessa rede. Então é basicamente isso que a gente tem então de redes industriais, falando das características, falando da fundamentação da questão de redes. Existe uma enorme gama de tipos de rede. Por exemplo, a gente tem a rede Profinet, que a gente não falou aqui, a gente tem a rede Hard, que a gente também não comentou, a gente tem a rede também a CAN, ou CANopen, que é a mesma que é utilizado para fazer a comunicação entre dispositivos de um carro. Enfim, é basicamente isso que a gente tem para falar nesse momento de redes.